Boa tarde a todos e que a paz de Jesus esteja com você e toda a sua família. Mais uma vez estamos aqui para falarmos da família, projeto eterno de Deus para o homem na terra. Queria falar hoje sobre os desafios de uma família segundo o coração de Deus. Queria usar como texto introdutório Salmo 127, versículo 1, onde diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Falar sobre família atualmente é como mexer em uma caixa de abelhas. São muitos os desafios que as famílias encontram para seguir em perfeita harmonia junto aos seus. Muitos são os fatores que têm interferido nos relacionamentos familiares e essas interferências criam grandes barreiras relacionais, né? Se não bastassem os problemas que a instituição família precisa superar diariamente, como uma dificuldade em expressar amor uns com os outros, respeito, intimidade, a banalização, né, da existência da família tradicional, são padrões e princípios, né, que Deus estabelece que não muda e a sociedade vem querer modificar cada dia essas coisas. Então, os dias hoje são difíceis em relação à família, pois sua essência ela está sendo contestada e a sociedade ela tem cedido às facilidades propostas para que cada vez mais o casamento perca o seu valor. Deus criou uma estrutura familiar formada por homem, mulher e a sua prole, que deve estender-se até a morte. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Eu não quero entrar no mérito dos outros tipos de relações, né, que vemos hoje, mas os lares, né, hoje, né, os lares são destruídos de muitas formas, né? O divórcio tem aumentado cada vez mais. Pais que não têm autoridade sobre os seus filhos, né? Pais ausentes na construção e no caráter dos seus filhos, né? Um contexto que fará com que essa geração seja uma geração problemática, principalmente na questão emocional. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas famílias estão vivendo, né, sem dar para a sua família um ambiente seguro e estável. Mas, mais uma vez, volto a afirmar, Deus tem um propósito eterno para a família e esse propósito, ele nunca mudou. Então, muitos são os desafios de uma família nos dias atuais, mas talvez o maior desafio seja nos manter ilesos e firmes nos princípios que Deus estabeleceu na sua palavra. Como nós lemos aqui, se o Senhor não edificar a casa, inútil será o nosso trabalho para a construção dela. Se não levarmos para dentro de nossas casas influências que vêm de Deus e se não deixarmos o Senhor cuidar de nossos lares, reafirmando todos os dias as suas verdades à luz da sua palavra, se não deixarmos Deus ser o centro de nossa família e aprendermos a recorrer a Ele
quando passarmos por situações complicadas e conflituosas, se não formos conduzidos por Deus em nossas decisões diárias, certamente viveremos pela influência do que vem pela sociedade, pelas mídias, pela TV, pela internet e por tantas outras coisas. Desse modo, veremos nossos filhos seguirem padrões propostos por um mundo onde as mentiras contadas se tornam verdades incontestáveis e absolutas. Então, hoje eu gostaria de traçar 3 desafios para você seguir para ter uma família segundo o coração de Deus. O primeiro desafio se encontra em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, onde diz o seguinte: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis, incontinentes, sem amor para com os outros, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, essas palavras há muito tempo atrás. E seria ingenuidade ou ignorância fazermos de conta de que não existe crise e que tudo está indo bem. Podemos alterar esse quadro que caracteriza o novo milênio em relação à família através de um avivamento da parte de Deus. Mas isso não é automático, ele precisa ser buscado de maneira individual. Meus queridos irmãos e amigos, nós vivemos tempos difíceis, mas nós temos o nosso manual, o manual que o Criador da família, Deus, deixou para que pudéssemos ter condições de ensinar a nossa família a caminhar como Ele assim deseja. 2 Crônicas 7,14 fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nós temos um manual e esse manual ele precisa ser efetivado dentro da nossa casa. O segundo desafio que eu quero dar para você nessa tarde, para que a sua família, para que a nossa família, a minha família seja uma família segundo o coração de Deus, é não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. Lá em Romanos 2,12 diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que experimenteis a boa, perfeita vontade de Deus. Então, qual é o desafio? Não viva como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de cada um de nós. Assim, nós conheceremos a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e agradável a Deus. Lembre-se que eu falei ontem, a sua família é para externar, expressar a glória de Deus. A palavra conformar significa tomar forma, se amoldar, né? E o que Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, serve para mim e para você e todos aqueles que acreditam na Bíblia como projeto de Deus. Lá em 1 Timóteo 3,14 ele diz: tu, porém, permanece naquilo
que aprendeste. Então, preservar os princípios de Deus estabelecidos em sua palavra para a família é edificar a casa sobre a rocha, conforme Mateus capítulo 7, 24 e 25. As tempestades virão, os ventos baterão contra ela, mas ela não vai cair, porque a palavra de Deus para a família, ela é a prova de queda, ela não é a prova de tempestade, mas a garantia é que ela não irá cair. E nós devemos celebrar as famílias e os casamentos que alcançam esse sucesso da parte de Deus como resposta para a sociedade. E essa iniciativa do povo de Deus de afirmar que o modelo bíblico de família como ideal, como divino, ele pode motivar ainda mais os relacionamentos sadios e encher de esperança tantos outros que estão lutando para superar as crises porque acreditam na família como vontade e projeto de Deus. Quando honramos a Deus, não abrimos mão de princípios. Ele nos honra diante dos homens, manifestando a sua graça e a sua vitória sobre as nossas vidas. Queridos, com todo o respeito que temos pelas famílias que foram vitimadas pela separação, pelo divórcio, mas essa não é e nunca será a vontade de Deus para a família. E o último desafio que eu quero deixar para você neste dia é vencer a influência negativa da mídia. Nós somos, de certa forma, resultado daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. E não é exagero afirmar que a mídia televisiva tem sido responsável pela desestruturação da família ao redor do planeta. Os programas de maior audiência no Brasil exaltam tudo aquilo que comprometem o bem-estar da família e incentiva tudo aquilo que a Bíblia, como palavra de Deus, condena. Então nós precisamos estar atentos, precisamos filtrar aquilo que está entrando na nossa casa para que o inimigo não venha e roube e destrua aquilo que Deus tem construído. Muitos, por estarem tão distraídos com esse tipo de entretenimento, não percebem a ação sutil desse ladrão, conforme João fala em 10:10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E ele chega, rouba, mata e destrói o relacionamento. Então temos muitos desafios a vencer para a família. E eu quero deixar para você aqui esses 3 desafios apenas. Reconsiderar o que foi profetizado. A sua família é bênção. Se o Senhor não edificar a casa, quero deixar o segundo desafio. Não se conforme com o modelo de vida oferecido pelo Deus desse século. E o terceiro desafio, vença o poder da influência negativa da mídia. Que Deus abençoe você e que Deus continue dando forças a você para vencer todos os dias o desafio na sua família. Que Deus te abençoe.